Permitir que famílias morem em unidades de proteção ambiental parece absurdo, mas alguns casos ainda podem ser vistos no Brasil. É que em 1937, quando os primeiros parques nacionais foram criados, a permanência dos funcionários era uma forma de proteger a reserva. Hoje, essa estratégia não faz mais sentido. Na Floresta da Tijuca, no Rio de Janeiro, por exemplo, os moradores terão de sair. São quase 40 quilômetros quadrados de muito verde. O Parque Nacional da Tijuca foi oficialmente criado em 1961, mas a história dele começa 100 anos antes, quando o imperador Dom Pedro II ordenou o reflorestamento de toda a área para proteger os mananciais da então capital do país, atingida pela escassez de água. Tudo tinha sido devastado para a plantação de café e até de chá. Fazendas foram desapropriadas para permitir a regeneração natural da vegetação. O resultado desse trabalho pode ser visto hoje. As mais de 100 mil árvores plantadas na época se transformaram numa floresta dentro do Rio de Janeiro e num refúgio para turistas e moradores. É próximo à minha casa, no meio do Rio de Janeiro, e aqui eu recarrego as minhas energias para conseguir ter uma semana atribulada de novo. Para quem estuda a natureza, o parque é como um laboratório vivo. Esses aí são pesquisadores que procuram diagnósticos para as árvores, profissionais de 25 países que vieram ao Brasil para estudar as espécies daqui. Para nós, cientistas que trabalhamos com árvores, é um exemplo nosso, né, do Brasil, né, de uma floresta que foi feita pela mão do homem, né, basicamente, e hoje tem esse cuidado e essa preservação. Mas manter isso tudo requer dedicação. Na década de 1940, a Prefeitura do Rio indicou um administrador para urbanizar o Parque da Tijuca. Coube a um empresário essa missão, Raimundo Ottoni de Castro Maia. Foi nessa época que o sogro de Dona Maria do Carmo foi morar no Bosque dos Eucaliptos, uma área localizada no coração do parque. Ela conta que Castro Maia costumava dar casas aos funcionários em troca da vigilância permanente da floresta. Tudo de maneira informal e sem nenhum documento. Diz eles aí que ele era uma pessoa muito boa, muito compreensiva, conversava muito com eles. Era uma ótima pessoa. Ela passou a vida inteira na Floresta da Tijuca e se acostumou com a falta de energia elétrica. Até hoje, luz dentro de casa, só a do lampião. Geladeira é algo que nunca entrou na cozinha. Apesar das dificuldades, Maria do Carmo se sente realizada em morar dentro do parque. O problema é que a tranquilidade da família dela e de outras que também ocupam a reserva foi abalada com a notícia de uma ação civil movida pelo Ministério Público. O pedido é para que as casas sejam desocupadas e demolidas. Isso porque a legislação que regulamenta o funcionamento dos parques nacionais proíbe a permanência em unidades de conservação sem autorização do poder público. A própria administração do Parque Nacional da Tijuca admitiu, num memorando enviado ao MPF, que antes da criação da unidade de conservação, a construção de moradias para servidores públicos e a ocupação dos imóveis já existentes chegaram a ser toleradas. Mas, com os anos, algumas famílias foram crescendo, casas ampliadas e os moradores passaram a ser notificados. Roberta é responsável pela regularização fundiária do Parque Nacional da Tijuca. Ela conta que em um ano, 6 casas foram desocupadas e uma demolida, só com abordagens amigáveis. Mas nem em todos os casos essa solução administrativa foi possível. Recentemente, a Justiça Federal decidiu que 60 famílias que ainda ocupam imóveis na área têm de sair da floresta. Administrativamente, a gente busca interlocução com a Secretaria de Patrimônio da União, com o objetivo de conseguir um terreno para reassentar essas famílias, de preferência que esse terreno seja próximo ao parque,
para manter o vínculo dessas pessoas com a área que elas ocuparam durante várias décadas, e com o Instituto de Terras do Rio de Janeiro, que está realizando um cadastro desses moradores. De acordo com a decisão judicial, esse reassentamento deve ser feito pelo município do Rio de Janeiro, que foi condenado a incluir todos os moradores em programas de habitação popular. Para o advogado de Dona Maria do Carmo, enquanto isso não acontecer, as famílias não podem ser retiradas das moradias. Essas pessoas preservaram aquele lugar, aquelas pessoas que viveram a Floresta da Tijuca e estavam ali para manter que aquilo não fosse invadido, que aquilo não fosse destruído. E essas pessoas, então, precisam ter o seu direito reconhecido, precisa que a lei seja cumprida e é preciso que a justiça seja feita. E a forma de se fazer justiça é, se essas pessoas vierem a ser retiradas, que seja dado a elas uma condição digna, ou seja, um lugar onde elas possam viver, e essa é uma obrigação do Estado. O Instituto Chico Mendes adiantou que não vai despejar os moradores sem a garantia de um destino certo, mas não vê uma saída para o caso em pouco tempo, porque a Prefeitura do Rio avisou que vai recorrer da decisão. A gente ainda vai ter que identificar a área, investir recurso público. Então, toda essa dinâmica administrativa, ela é complexa. Então, eu acredito que não seja em curto prazo, não. Enquanto o impasse não chega ao fim, Dona Maria do Carmo aproveita para desfrutar o contato direto com a natureza, mas vê a saída do Parque Nacional da Tijuca com bons olhos. Tem que ter para onde ir. Se tiver para onde ir, a gente está saindo. Né? Para onde ir, estão saindo. Ele já está ciente disso também. Apesar do lugar ser muito bom, mas já vai ficando difícil pela nossa idade, né?